Olá, bom dia. Vamos estudar a lição que tem como título hoje o Dia da Vingança do Nosso Deus. E a nossa lição ela vai estar baseada no capítulo 61 de Isaías, principalmente o verso 2. Nós vamos nos basear também no livro O Grande Conflito, as páginas 542 e 543, o Desejado de Todas as Nações, as páginas 237, 240, 241, para podermos entender qual é o dia da vingança do nosso Deus. Vamos ler primeiramente o que está lá em Isaías 61, vou ler o verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Verso 2. Apregoai o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Muito bem. Jesus, quando ele estava em Nazaré, ele leu nas Escrituras, né? Isaías 61 e 61, verso 1 e 2. Quando ele começou a ler, ele disse assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que será que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a obra do Messias é de libertação do pecado, é de restaurar o ser humano, porém, muitos rejeitarão e desafiarão a Deus. Aí o dia da vingança vai chegar. E quando será esse dia da vingança? Onde os justos serão separados dos ímpios, num dia que será o dia de juízo. Bem, quando Jesus leu, ele se referiu a essa passagem de Isaías nessa pregação. Ele parou, quando ele começou a ler, ele parou na última informação. Ele não leu sobre o dia da vingança. Ele omitiu isso. Por quê? Essa última parte, ela era tão certa como a primeira, mas por seu silêncio, Jesus, ele não negou a verdade. Ele estava ali para dizer que essa frase, essa última frase de vingança, era o que mais que os judeus queriam ouvir, porque eles estavam sob o julgo dos romanos, das nações pagãs. Então eles queriam ter um reino que viesse realmente vingar aquilo que eles estavam sofrendo, né? Então, eles estavam clamando juízo contra os pagãos. E assim, eles não estavam discernindo que a própria culpa também era deles, a maior culpa era deles, porque eles próprios também estavam necessitando profundamente da misericórdia de Deus, aquelas que eles estavam recusando aos gentios. Aquele dia, na sinagoga, em que Jesus se ergueu entre eles, aquilo foi a oportunidade que Jesus teve de mostrar para eles que Deus, ele não tem prazer que as pessoas morram, e sim mostrar que o prazer de Deus é da misericórdia. E ele ficaria muito feliz em poder salvá-los, né? Da ruína daqueles pecados que eles estavam traindo, né? Então, como é que pode um Deus tão bondoso como Jesus estava agora, ele é um Deus amoroso, ele estava agora prometendo vingança? Essa ideia não combina não, né? É meio incompatível falar que ele era um Deus de amor e agora estava falando sobre vingança, né? A vingança, será que ela pode também ser uma manifestação de amor de Deus? Vamos ver. Deus, ele é um Deus de justiça e misericórdia também. Antes dele aplicar o juízo, ele dá extensivas oportunidades ao povo
a terem a salvação. Para aplicar essa sua justiça ou misericórdia, ele vê a vida da pessoa desde o princípio, do princípio até o fim. Não é uma parte isolada como nós vemos, né? Então, quando Deus vier com a justiça divina, com o juízo, vai ser uma vingança justa. E por que será que será justa? Porque, meus irmãos, o orgulho do homem será sepultado com os tesouros que ele acumulou fraudulentamente. Deus, ele vingará as viúvas, os órfãos que em fome e nudez clamam a ele por livramento da opressão e também dos maus tratos dessas pessoas. Acha-se precisamente diante de nós um tempo em que haverá tal tristeza no mundo. Olha, será que nós não estamos passando por esse tempo? Olha a tristeza que nós estamos passando essa semana. Veja como está o Brasil com esse vírus, com as mortes, né? Mais de quase 3 mil pessoas morrendo por dia. Misericórdia, Senhor. Mas disse assim que haverá tal tristeza no mundo que nenhum bálsamo humano poderá sanar. Os monumentos de grandeza dos homens, todos serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. E, irmãos, nós só estaremos cobertos com o manto da justiça de Cristo se nós, para nós podermos escaparmos, nós teríamos que estar bem debaixo desse manto, para ele nos livrar das coisas que irão acontecer. Mas vocês acham que poderiam aqueles que passaram a vida inteira em rebelião contra Deus, sem se importarem, quando muitas vezes até nós pregamos e falamos sobre a volta de Jesus e essas pessoas não aceitam, desdenham, diz que a Bíblia só tem contos, só tem fantasias. Olha, eu mesmo tenho um amigo que ele falou para mim: Helena, até quando você vai ficar ouvindo essas mentiras dessa Bíblia? Isso me deixou muito triste, mas naquele grande dia Deus terá que julgar a todos, né? E aí cada um vai fazer a sua escolha, né? Você acha que essas pessoas, você acha que esse meu amigo, cujo coração está cheio de ódio contra Deus, contra a verdade, contra a santificação, vocês acham que eles vão querer se unir à multidão celestial, aquela que nós ansiamos, que nós queremos participar nos cânticos de louvor? Você acha que ele vai querer? Ou você acha que uma vida inteira que a pessoa teve com rebeldia contra Deus vai os incapacitar para ir para o céu? Nós vemos, irmãos, que a pureza, a santidade, a paz dali do céu seria um tormento para essas pessoas. Então, de jeito nenhum que eles vão querer ir para o céu. Então, ali, eles queriam até fugir. E se eles vão se esconder, né? A Bíblia fala, né? Que nos últimos dias as pessoas vão correr para as montanhas querendo se esconder, né? Fugindo do Deus. Eles vão querer fugir da face daquele que os redimiu. O destino dos ímpios, ele vai ser destinado pelo quem? Pela sua própria escolha, não é Deus. Então Deus vai ser justo. O dia da vingança vai ser uma coisa justa. Deus fará isso porque vai ser um ato de amor de Deus, um ato de misericórdia para com essas pessoas. Aí, irmãos, aí nós vamos ver que realmente Deus fará a justiça. Por isso que Jesus, naquele momento, ele não disse para eles que o dia da vingança, porque eles pensariam que seria a libertação dele das nações pagãs. Mas não, Jesus estava se referindo à sua segunda volta, que na segunda volta todos serão julgados. E, irmãos, para finalizarmos, Deus, ele quer
nos glorificar em seu Filho. Ele quer restaurar em nós a nossa posição como filhos de seu reino. Quando nós somos restaurados a essa posição de filhos, ele deseja que nós reflitamos o seu caráter. Olha, nós temos que refletir o caráter de Jesus, ou seja, o desejado de todas as nações. E as pessoas precisam ver a glória de Deus por meio do seu povo. Que hoje você e eu possamos refletir o caráter do desejado de todas as nações, Jesus Cristo, para que os povos possam reconhecer que só Deus é o Deus Criador. Amém.